Muitos torneios aconteceram ao longo dos anos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Inicialmente, não era assim que era chamado, e sim como Torneio Rio-São Paulo. Ele foi realizado pela primeira vez em 1933. Contava com a participação de Palestra Itália, São Paulo, Portuguesa de Desportos, Bangu, Vasco da Gama, Corinthians, Fluminense, América do Rio de Janeiro, Santos, Bom Sucesso, AA de São Bento e Ipiranga de São Paulo, com exceção do Flamengo e do Sírio, que não disputaram o Rio-São Paulo. As partidas do Campeonato Carioca, organizado pela Liga Carioca de Futebol, e do Campeonato Paulista, valeu para um torneio interestadual. Na partida que decidiu esse torneio, o Palestra venceu o Fluminense por 2-1, no estádio do Palestra Itália, na última rodada, com cerca de 25 mil torcedores. Incorretamente, muitos sites e até livros apontam um jogo que definiu o título como sendo o confronto paulista entre Palestra e São Paulo da Floresta, com o Palestra tendo sido campeão com apenas 2 pontos de vantagem sobre o São Paulo, de modo que a afirmação correta é a de que o Clássico Paulista acabou dando a vantagem que definiu o título posteriormente. Uma segunda edição do torneio Rio-São Paulo chegou a ser planejada em 1934. Para tornar o torneio mais curto, foi criada uma fase classificatória, com um grupo paulista e outro carioca. Na segunda fase, os 3 melhores de cada grupo se enfrentariam em sistema eliminatório. A fase classificatória chegou a ser iniciada, porém com o abandono do Palestra Itália, Vasco e Corinthians, que ingressaram na Confederação Brasileira de Desportos após aceitar o regime profissional, o torneio foi interrompido. Apenas o grupo do Rio de Janeiro tinha um campeão definido, que na época era o Flamengo. Sua segunda edição só voltou a ocorrer em 1940. Entretanto, acabou sendo suspenso, não havendo campeão, tendo também as partidas estaduais valendo para esta edição. Em 1940, foram disputadas 8 rodadas deste torneio, que terminou abandonado pelos clubes paulistas quando a dupla Fla-Flu o liderava, e o título não pôde ser homologado, pelo fato de não ter sido disputado o retorno do torneio, como era previsto no regulamento da competição. Já o Diário à Noite, de 7 de abril de 1959, escreveu que os resultados até então foram considerados definitivos e a dupla Fla-Flu apontada como campeã. Embora não tenha o título sido homologado pela Confederação Brasileira de Desportos, em 1942 foi realizado um torneio amistoso semelhante ao Rio-São Paulo, porém com apenas 5 equipes: Corinthians, São Paulo, Palestra Itália, Flamengo e Fluminense. O torneio Quinela de Ouro, e com todos os jogos sendo realizados no estádio do Pacaembu. O campeão foi o Corinthians, porém a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e a Federação Paulista de Futebol não reconhecem essa competição como edição oficial do torneio Rio-São Paulo. O Rio-São Paulo tornou-se uma competição regular apenas em 1950, ano de sua terceira edição, ocorrendo anualmente até 1966, quando foram convidados clubes de outros estados, e passou a ser chamado pelo seu nome oficial, Torneio Roberto Gomes Pedrosa. O primeiro campeão desta fase foi o Corinthians em 1950. Em 1951, vencido pelo Bangu Atlético Clube. Em 1951, o torneio ficou marcado pela decisão entre Palmeiras e Corinthians, quando o time alviverde levou a melhor. Após o equilíbrio na fase de pontos, onde o Palmeiras ganhou do Flamengo por 7-1, perdeu para o América por 6-4 e venceu o São Paulo por 2-0. Venceu a Portuguesa e o Vasco por 4-1, venceu o do Bangu por 2-0, mas perdeu para o Corinthians por 3-0. E nisso acabou sendo necessário uma final entre os dois rivais, por haver empate em número de pontos. Nas finais, deu Palmeiras, que venceu os 2 jogos, o primeiro por 3-2 e o segundo por 3-1. O Corinthians conquistou o torneio em 1953 e em 1954, repetindo o que já havia realizado em 1950. A competição contou ainda com as melhores formações da história da Portuguesa, a qual conquistou as edições de 1952 e 1955. Em 1956, os cariocas tentaram adiar a competição para o segundo semestre do ano, alegando que seriam prejudicados com as convocações da seleção brasileira, que disputaria o Campeonato Sul-Americano no mesmo período. Já os paulistas recusaram, alegando que a competição já fazia parte do calendário nacional, e um adiantamento comprometeria a receita dos clubes. Mesmo com a Confederação Brasileira de Desportos intercedendo a favor dos paulistas, os cariocas retiraram-se mesmo da competição. O torneio Roberto Gomes Pedrosa desse ano foi disputado apenas por clubes paulistas e considerado sem efeito, como um torneio Rio-São Paulo. Em 1957, o Fluminense foi a primeira equipe carioca
a conquistar o torneio Rio-São Paulo, único campeão invicto da história dessa competição, repetindo a conquista de 1960, quando teve apenas a derrota nas duas edições. Valdo Machado, o maior artilheiro da história tricolor, foi o artilheiro dessa competição. Em 1964, o Botafogo e o Santos terminaram o campeonato de pontos corridos empatados, e com isso foi forçado um jogo extra. No primeiro jogo, o Botafogo derrotou seu adversário por 3-2, em 10 de janeiro de 1965. O segundo compromisso, porém no qual o Botafogo dependia apenas de um empate, acabou sendo cancelado, pois os dois times saíram em excursão. Logo, o Botafogo e Santos foram declarados campeões. O campeonato de 1965 apresentou ao país o time conhecido como Academia do Palmeiras, que sagrou-se campeã com goleadas históricas obtidas inclusive no Maracanã. Todavia, devido aos preparativos da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1966, que convocou 47 atletas para treinar, o Botafogo, Santos, Corinthians e Vasco foram declarados campeões por medidas administrativas pela Federação do Rio e São Paulo, embora como 1940 o regulamento previa a conclusão do torneio. Em 1967, clubes de outros estados passaram a participar do torneio, que perdeu o nome do Torneio Rio-São Paulo e passou a ter um âmbito nacional e passou a ser conhecido por seu nome original, Torneio Roberto Gomes Pedrosa, sendo substituído em 1971 pelo Campeonato Nacional de Clubes e mantendo com poucas modificações a fórmula dos anos anteriores em suas edições iniciais. Em 1993, o Torneio Rio-São Paulo voltou a ser realizado e teve como campeão o Palmeiras, e retornou sua regularidade em 1997. Desde então, 8 equipes participaram de todas as edições, sendo elas Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco do Rio de Janeiro, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos de São Paulo. Outros clubes completaram a lista de participantes de cada edição. Neste mesmo ano, foi realizado o torneio Ricardo Teixeira, com equipes cariocas e paulistas, relativamente de menor expressão, segundo a Folha de São Paulo, uma espécie de segunda divisão do torneio Rio-São Paulo, e o torneio João Avelange, organizado pela CBF, entre os campeões cariocas e paulistas, do torneio Rio-São Paulo e do torneio Ricardo Teixeira. Em 1997, o torneio foi disputado em mata-mata, com jogos de ida e volta. Em 1998, um ano depois de ter começado a ser disputado anualmente, outra vez o novo formato da competição colocava em 2 grupos de 4 equipes. 2 clubes de cada estado classificavam-se para as semifinais, os 2 primeiros de cada grupo. Este modelo foi empregado até 2001. Em 2002, foi criado o Rio-São Paulo com 16 clubes, com o objetivo de suprimir os estaduais. Este modelo foi disputado pelas equipes titulares dos clubes, enquanto no caso do Rio de Janeiro, os reservas disputavam com as equipes pequenas. O Carioca, chamado de Caixão naquele ano, por conta da briga das organizações Globo com o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Eduardo Viana, cujo apelido era Caixa d'Água. E no caso de São Paulo, o Paulistão foi disputado apenas por clubes pequenos, que não estavam no torneio Rio-São Paulo. O Corinthians sagrou-se campeão naquele ano, em cima do rival São Paulo, tornando-se ao lado de Palmeiras e Santos um dos maiores vencedores do torneio, com 5 conquistas ao longo dos anos. Nesta última edição, as piores equipes do Rio de Janeiro e São Paulo seriam rebaixadas aos campeonatos estaduais e seriam substituídas pelos melhores dos estaduais paulistas e carioca. Porém, não houve mais a disputa deste torneio interestadual. Com o advento do Campeonato Brasileiro por pontos corridos em 2003 pela CBF, o calendário do futebol brasileiro não poderia mais abrigar essa e outras competições interestaduais. E aí, o que você achou desse campeonato? Você acharia que se esse campeonato voltasse, seria apenas com clubes de São Paulo e Rio de Janeiro? Ou outros clubes de outros estados também participariam? Comenta aí embaixo o que você acha e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.